Tu me deu já um bom gancho aqui. O Zé Ricardo acabou de sair. Óbvio que não foram só vocês dois, tem todo um processo dentro do Vasco, mas os nomes que o torcedor mais associa na hora da montagem do elenco é o treinador e o diretor executivo, apesar da nomenclatura não ser usada ao seu cargo hoje, mas você faz a função. Então classifico como tal. Eu queria que você me contasse como foi esse processo de formação do elenco, porque ficou, até falei isso aqui no episódio aqui já, de que viralizou aquela fala do Zé Ricardo, caramba, eu nunca tomei tanto não, nem na época de matinê era assim. Como é que foi esse processo? Realmente foi muito difícil e ao que você atribui esse tanto não que o Zé Ricardo disse que vocês tomaram no começo do ano? Eu acho que o início, né? Sim. Muito no início, exatamente porque eu chego num momento em que o mercado já estava se movimentando, né? O Vasco, com a demora na contratação também do executivo, até por tentar outros profissionais, acabou retardando também a minha vinda, né? Não por culpa do Vasco em si, mas até pela tentativa de mercado, né? Eles levaram não também, né? A diretoria levou não. Então, acabei chegando em meados de dezembro. Meados de dezembro o mercado já estava bem movimentado. E eu muito preocupado, porque na realidade a gente tinha poucos jogadores no elenco, né? Tinha os meninos praticamente, alguns querendo sair, né? Foi muito pesado. Eu vivenciei meio ano, né, em 2021, enquanto eu estava na base, né? Mas nada se compara ao que o Pássaro passou, porque ele no profissional ele viveu essas críticas muito pesadas, né? E do meio do ano para o final, acho que isso piorou bastante, eu já não estava mais no Vasco. Mas de longe, torcendo para que desse tudo certo, e a gente vendo aquela realidade ruim ali. Quando você chega, você encontra um elenco, quem ficou totalmente arrasado, né? Aquela coisa de terra arrasada mesmo, né? Os meninos muito mal, assim, psicologicamente, aqueles que estavam. Os mais veteranos querendo sair, evidentemente, para uma nova realidade. Enfim, fomos negociar. Tinha, eu acho que 7, 8 meninos, né? A gente tinha os meninos que estavam chegando da base, estavam estourando idade. A gente tinha que ir para o mercado. Evidentemente que naquele momento, janeiro, né, o Vasco tinha salários atrasados, dezembro, janeiro. Salários atrasados, uma desconfiança grande do que aconteceria, né, em relação ao Vasco no ano, né? Isso tudo dificulta, porque você liga para um jogador, liga para o agente, evidente, não, cara, eu tenho outras propostas. Não quero ir e tal. Realmente a gente teve muitos nãos. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, com alguns jogadores e com alguns agentes, demonstrar a nossa seriedade no processo. Eu acho que muitos dos jogadores que estão aí são muito por conta do Zé Ricardo, a credibilidade que ele tem no mercado, muito por conta da credibilidade que, graças a Deus, eu também tenho no mercado, e as pessoas começaram a acreditar que algo podia ser diferente. Por quê? Porque a própria diretoria, o presidente, o vice-financeiro, né, todos eles, de um modo geral, sinalizavam que a coisa ia melhorar. Eles prometiam que os salários iam ficar em dia. Então a gente acreditava nisso tranquilamente e a gente passava essa credibilidade para os jogadores, né, que a gente entrava em contato. Evidentemente que isso gerou algumas contratações iniciais que acabam, que são jogadores que hoje são menos aproveitados, gerou situações de contratações de jogadores que talvez não estivesse no perfil, no modelo de jogo que a gente idealizava, né? Mas que isso também acho que não gerou nenhum tipo de prejuízo. E gerou talvez contratações a mais do que a gente gostaria de fazer, né? Porque com o tempo a gente foi vendo as oportunidades, aproveitando as oportunidades, sabendo que poderia haver uma oscilação. Um campeonato muito grande, né? Muito extenso até o final do ano, jogadores que ainda não tinham vestido a camisa de um grande clube, tinham feito campanhas maravilhosas na própria Série B por outros clubes, mas ainda não tinham tido a oportunidade em grandes clubes. Então, tudo isso gera, evidentemente, uma desconfiança, como gerava comigo, né?
Como é que vai ser o Brasil, Carlos Brasil, no profissional, como executivo? Como é que vai ser o jogador X que nunca jogou com uma camisa grande jogar no Vasco, né? Graças a Deus, esses jogadores vieram e sentiram pouco, muitos deles, né? A grande maioria deles sentiu pouco, outros sentiram mais. E a gente sabia que isso poderia acontecer. Então, é a realidade de um elenco com um pouco mais de gordura, exatamente para poder o treinador ter a alternativa de colocar um ou outro jogador. Mas foi muito difícil no início do ano. Melhorou depois, com o tempo, com o Vasco pagando salário em dia, com o Vasco demonstrando que tinha perspectivas melhores, né? Enfim, eu acho que aí facilitou um pouco mais as negociações. Hoje o salário do Vasco está tudo em dia, não tá? Tudo em dia. Eu vi um relato o Pássaro deu uma entrevista recente no Flow Esporte Clube, isso mesmo. E ele falou que quando o Vasco pagava salário, era quase um evento e às vezes era mais comemorado internamente no clube do que quando o clube ganhava um jogo. Você pegou essa transição do período dos salários atrasados, que foi o período que você estava anterior, Na base. e agora do salário também em dia. Muda muito realmente o ambiente, essa questão do salário? Não tem dúvida, muda muito. Os funcionários, de um modo geral, eu não sei como é que era o comportamento dos jogadores, não sei analisar, né? Os jogadores profissionais, né? Não sei exatamente como é que era isso. Mas eu imagino que realmente isso gera uma intranquilidade em todo mundo, né? Você ficar 2, 3 meses com o salário atrasado, para qualquer trabalhador isso não é bom, né? Todo mundo tem que pagar conta, todo mundo tem a sua vida, enfim, o seu padrão de vida, seja ele qual for, e que você precisa ter o dinheiro, né? Você trabalha para isso. Então, acho que isso gera realmente um desconforto. Na base, eu te digo que a gente nunca esmoreceu, né? A gente conversava muito lá com os profissionais. Tem muito profissional que tem que ter estátua dentro do clube, porque trabalha por amor mesmo ao clube, né? Eu acho que essa questão do salário atrasado, ela acontece até muito mais no futebol do que numa empresa, por conta dessa paixão, porque na verdade o cara que está ali trabalhando também é torcedor do clube e acaba querendo ajudar de alguma forma, né? Então eu acho que na base não houve nenhum tipo assim afetou. Não, logicamente que a gente ficava preocupado com algumas situações, principalmente dos meninos, contratos de formação, os próprios contratos profissionais, né, com medo, com receio que um ou outro saísse do clube por conta disso. Existia essa preocupação. Mas os funcionários sempre se dedicaram ao máximo, mesmo com todos os salários atrasados. Isso eu posso falar pela base. Agora, no profissional, realmente eu não acompanhei como é que era o dia a dia. Eu acredito que é evidente que os jogadores profissionais sentiam também, tanto quanto os funcionários, né? Eu acho que isso gera um clima de desconforto, de qualquer forma. Eu espero que isso não aconteça mais, porque acho que muda, sem dúvida nenhuma, né?